Pastor Gilberto Rodrigo. A graça e a paz, igreja do Senhor. Vamos tomar aquele cafezinho gostoso? Bom, agora vamos buscar o pão, né? O pão vivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar com você sobre as frases de Jesus na cruz. Vamos dividir em 3 vídeos, para que a gente entenda alguns propósitos de Deus nas Sagradas Escrituras. Mas antes eu quero falar para você, para que você seja uma pessoa sábia, você precisa ter temor a Deus. Em Provérbios capítulo 1, no versículo 7, a Bíblia fala que o temor, ele é o princípio da sabedoria. Mas para termos sabedoria, nós temos que ter o entendimento para aplicá-la, porque no 4:7, junto com a sabedoria, a Bíblia diz para nós adquirirmos entendimento. Grava isso no seu coração. Então, antes de nós falarmos da frase, vamos falar 3 princípios aqui importantes. Vamos lá. Êxodo, capítulo 33, no versículo 13, a Bíblia diz assim: agora, portanto, se me vês com agrado, observa isso, Moisés ele está falando com Deus, Deus, eu estou te agradando. Eu estou agradando o seu coração. Você lembra do batismo de Jesus? Que quando a Bíblia fala que veio uma pomba, veio o Espírito Santo em forma corpórea como pomba, e falou assim: esse é meu filho que me agrada. Esse é meu filho aqui com prazo, que me traz muita alegria. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos ao Senhor, automaticamente há um ciclo virtuoso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que a Bíblia fala: alegra-te do Senhor, ele satisfará o desejo do seu coração. Claro, estiver pautado em princípios bíblicos, claro. Mostra-me o teu caminho. Estou em Êxodo capítulo 33, no versículo 13. Então, Moisés foi sábio. Ele buscou, então, tomar as suas decisões dentro das diretrizes que Deus dava para ele. Essa é uma posição sábia. Quando você vai tomar decisão e você busca a Deus os seus próximos passos que você vai dar. Amém? Aí fala assim: a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a sua misericórdia. Você quer continuar sendo alinhado no mundo espiritual? Fica sempre dependente de Deus na sua palavra, numa vida de oração, numa vida de meditação diária, que você vai estar alinhado no mundo espiritual mediante a graça e misericórdia do Senhor. Aí fala assim: lembra-te de que essa nação é o teu povo. Moisés foi sábio, porque ele buscava de Deus as orientações para tomar suas decisões. Amém, pessoal? Seja das mais simples às mais complexas. Lá em João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia é muito clara. Fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus está mostrando que ele que vai direcionar, ele que vai mostrar a verdade, ele que vai te capacitar a você compreender um caminho que vai te levar à conquista, principalmente a conquista nos céus. Às vezes você pode ter frustração na terra, claro, Jesus falou que no mundo teremos aflições, mas quando você deixa Jesus te orientar, Jesus te conduzir, gente, você começa a viver novas experiências no mundo espiritual, porque você está sendo conduzido para aquele que tem toda a verdade, aquele que é a própria verdade. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Quando Jesus ele teve a ascensão aos céus, o que ele diz? Olha, enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas que eu tenho dito, e que eu tenho falado, que eu tenho expressado, não é verdade? Lá em Isaías capítulo 12, no versículo 2, 3, fala assim: ei-lo, Deus é a minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante. Essa confiança é fruto de quê? De um relacionamento diário, vida de oração, vida de meditação, chorar nos pés do Senhor. A Bíblia fala que Deus, muitas das vezes, ele oculta dos sábios instruídos e revelar-se aos pequeninos. Ser pequenino é ser dependente, aquebrantado, chorar nos pés do Senhor, falar: Deus, o que precisa mudar? O que precisa transformar? Espírito Santo, transforma, quebranta, me convença. Então a gente precisa buscar esse relacionamento de confiança através de uma vida diária com Deus. Amém, pessoal? Aí fala assim: de nada tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Então Deus tem que ser motivo da sua alegria. É Deus que tem que ser o start para que a sua felicidade seja uma felicidade verdadeira. Porque existe uma paz, por exemplo, no mundo, e uma paz enganosa. Por isso que Jesus ele disse assim: eis que dou a paz. A minha paz não vos dou como dar o mundo, porque o mundo tem uma paz, é uma transitória, tem uma alegria transitória, mas a paz do Senhor, a alegria do Senhor, ela é transformadora, ela muda
muda o seu caráter, ela muda a sua visão, ela te dá um ponto de equilíbrio. Amém, pessoal? Ele é a minha salvação. Versículo 3 de Isaías 12, fala assim: com o coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação. Lembra que quando você tem um encontro real com Jesus, você recebe umas vestes que a Bíblia fala, veste da salvação e veste de alegria. E a alegria do Senhor, ela formoseia o rosto. Quando você vê uma pessoa que aceitou Jesus, que ainda está com aquele rosto, sabe, meio assim pesado, aquela pessoa, ela precisa de ajuda. Você precisa interceder para essa pessoa. De repente é o seu caso: pastor, eu tenho andado tão triste. Pede a Deus: Deus, me dá essas vestes de alegria. Ele vai te dar. Deus é um Deus, sabe, compassivo, benigno. Fala com Deus: Deus, tenho andado triste, enxuga minhas lágrimas. Jesus, ele quer te dar força, meu irmão. Ele quer te dar força, minha irmã. Então vamos lá as frases de Jesus. Vamos falar hoje sobre 2 frases, para que a gente entenda uns propósitos. E gradativamente, a cada vídeo, a gente vai continuar as frases de Jesus. Amém? Nesse cafezinho gostoso com Jesus. Vamos lá. Eu quero falar sobre o propósito do alinhamento do perdão e da eternidade. Vamos falar uma frase então? Vamos lá. Lucas 23, no versículo 34, fala assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Qual é o propósito dessa frase? Quero que você anota com muita calma. Eu vou falar para você devagarinho, para que você possa anotar. Reflexão sobre o autêntico amor de Cristo. Grava isso. Ou seja, deságua em quê? Em perdoarmos uns aos outros, principalmente aqueles que se intitularem nossos inimigos. Muitas pessoas vão se intitular o seu inimigo, simplesmente te ignorando, te rejeitando, te maltratando, te maldizendo. Então, aqui Jesus, quando ele estava na cruz, ele estava sendo o quê? Ele estava sendo afrontado, ele estava sendo o quê? Caçoado, ele estava sendo afrontado naquela cruz. Mas mesmo ele na cruz, ele conseguiu olhar além daquelas dificuldades. É interessante que quando Paulo, por exemplo, ele estava na cadeia, a Bíblia diz assim: gerei Onésimo em meio às algemas. Então, às vezes, o mundo vai tentar te algemar, vai tentar te maltratar, vai te rejeitar, vai te, sabe, de zombar. A Bíblia fala que Davi, por exemplo, era motivo de cantigas de beberrões. A Bíblia é clara sobre isso. Então as pessoas ficavam meneando a cabeça para Davi, ou seja, davam desprezo para Davi. Só que Davi tinha um coração, sabe, em Deus. Por mais falha que ele tivesse, eu quero dizer que por mais falha que eu tenha, que você tenha um coração assim ligado com Deus, e deixa o restante com Deus, e deixa Deus te justificar, deixa Deus ser o seu juiz. Amém, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Mateus 5, no versículo 44, no versículo 45 também. Fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Gravem isso. Versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está aí nos céus. Então, quando a gente ama os nossos inimigos, quando a gente ora para aqueles que nos odeiam, que nos rejeitam, que nos ignoram, você começa a se tornar filho. Então, você começa a ser um filho legítimo, porque está doendo o seu coração, mas você ora para essa pessoa. Está doendo o seu coração, você está sendo maltratado, você está sendo mal interpretado, mas você ora para essa pessoa. Então, você está recebendo, sabe, uma chancela do próprio Deus. Aí Deus está olhando para você, Ele conhece os bastidores, Ele conhece o seu coração. O homem vai julgar pela aparência, por percepções às vezes erradas, que deturpam princípios de Deus, mas Deus não, Ele é justo juiz. Então, uma dica que eu te dou nesse propósito: ore para aqueles que vos odeiam, ore para aqueles que te ignoram, que te rejeitam. Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. A Bíblia fala isso em Isaías, é muito claro. Amém, pessoal? Isso é um ponto chave. A Bíblia diz assim, ó: pois que ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Olha que interessante, é muito forte isso aqui. Outro ponto-chave através desse propósito, dessa frase na cruz sobre o perdão, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 10 e no versículo 11. Olha só que interessante, fala assim: se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós. Então aquela pessoa que verdadeiramente está na presença de Cristo,
que é uma pessoa convertida de verdade, ela libera perdão. Ela libera perdão. Pastor, mas olha, eu não perdoo porque fizeram isso, fizeram aquilo. Jesus liberou perdão. Grave isso no seu coração. A Bíblia conta que quando Jesus estava na cruz, ele fala assim: Pai, perdoai, pois não sabe o que faz. Jesus, ele era o ofensor ou ele era o ofendido? Ele era ofendido, e é ele que pede perdão. Foi o que aconteceu com quem? Com Estevão. Estevão estava sendo apedrejado. Ele fala a mesma coisa, a mesma frase que mais ou menos 1000 anos depois, ninguém sabe a data certa, e que Jesus falou na cruz. O que ele fala? Senhor, não imputa sobre ele esse pecado. A Bíblia fala que Deus ficou de pé para Estevão. Ele estava sendo apedrejado. Então, não guarda no seu coração mágoa, ressentimento, que a Bíblia fala que as pessoas são bloqueadas. Está em Hebreus 12, se eu não me engano, versículo 15. Então a Bíblia é muito clara, né? Versículo 11 aqui de 2 Coríntios 2, fala assim: a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre vós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Então, quando a pessoa ela não perdoa, Satanás consegue bloquear aquela pessoa. Ela não tem força no mundo espiritual. A sua oração fica bloqueada. O céu fica como de bronze. Já viu aquelas pessoas que falam assim: poxa, parece que quanto mais eu rezo, mais sobração aparece. Já vi pessoas falar com essa frase. Por quê? Às vezes falta a pessoa liberar o quê? Perdão. E essa pessoa fica presa no mundo espiritual porque não liberou perdão. Então agora, aquela pessoa que está na presença de Cristo, ela faz o quê? Ela libera perdão. Não liberou perdão, Satanás está tendo vantagem nessa pessoa. Pensa sobre isso. Essa primeira frase, né? Perdoar, né? Perdoar aqueles que não sabem o que fazem. A segunda frase, para a gente fechar esse balão, está em Lucas 23, no versículo 43. Fala assim: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, ele olha para o lado, né? Aquele homem que estava ao lado, que foi intitulado como ladrão. A Bíblia diz que Deus, ele dá uma oportunidade. Ele teve os últimos momentos ali na cruz. E aqueles últimos momentos ele soube aproveitar. Às vezes eu vejo pessoas que morrem e tem pessoas do mundo que falam assim: fulano foi para o inferno. Não, nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito de traçar inferno para ninguém. O nosso direito é servir ao Senhor. A Bíblia fala: perto está aquele que nos justifica. O nosso direito é amar e perdoar. Ninguém tem o direito de traçar inferno para ninguém. O ladrão na cruz, quem consideraria aquele homem? Ninguém. Jesus considerou. Jesus deu a oportunidade. Davi, quando ele cai, quem chamaria Davi para pregar no seu ministério? Ninguém. Mas Deus chamou Davi, deu oportunidade para Davi, porque Davi reconheceu, pediu perdão, se arrependeu, e Deus levanta Davi de volta. De repente é seu caso, você está se sentindo envergonhado, de repente queimaram o seu filme, de repente falam mal de você, de repente você está queimado na cidade. Eu quero dizer que Jesus olha para você, sara essas feridas e transforma a sua vida. Amém? Qual é o propósito dessa frase? As nossas escolhas traçarão o nosso destino. Pastor, mas eu tive escolhas erradas. Mas você pode agora adubar nessa escolha agora, sobre as suas escolhas erradas, o arrependimento. Sobre as suas escolhas erradas, pedir o perdão ao Senhor, para Deus mudar a sua história. Porque aquele homem que foi intitulado como ladrão, ao tempo todo ele fez coisas erradas, mas naquela cruz, a última escolha dele foi a escolha sábia. E a Bíblia diz no livro de Eclesiastes: é melhor o fim do que o seu início. E o fim dele foi um fim feliz, porque ele não terminou da mesma forma que ele iniciou as práticas dos crimes. Ele terminou se arrependendo e tendo uma vida de encontro real com Deus ali no céu. Por isso que Jesus fala: hoje você encontrará comigo no paraíso. É muito lindo. Jesus sempre se importa com a nossa alma, ainda que tudo pareça perdido. Grava isso no seu coração. Ou seja, Jesus está dizendo nessa frase uma linguagem de esperança, uma linguagem de eternidade, que nunca é tarde para você estender a mão para Jesus, para viver o novo de Deus. Pastor, mas todo mundo me condena. A Bíblia fala que havia uma mulher que todo mundo queria jogar pedra nela. E Jesus falou assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus abraçou aquela mulher. Grava isso no seu coração. Agora, Deuteronômio 30, versículo 19, versículo 20, fala assim: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, porque dela depende a tua alma. Então, as nossas escolhas podem ser transformar a nossa história, a nossa família. Grava isso. Isaías 1, 18 ao 20 vai dizer assim: então, sim, vinde e arrazoemos, diz Yahvé, ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes,
comereis o melhor da terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor diz. Sabe o que eu aprendo nessa palavra? Deus te dando uma oportunidade. Pastor, mas eu fiz tantas coisas erradas, você não tem noção que eu já fiz. Deus está falando, ainda que você esteja, sabe, sujo, se sentindo sujo, Deus está falando, eu quero estender as mãos para você. Eu quero te abraçar. Eu quero te dar uma nova oportunidade.